Ação Penal 470. Mensalão. O julgamento de maior repercussão pública dos últimos tempos no Brasil desencadeou espetáculo midiático, clamor popular por condenações severas e um intenso jogo de interesses e disputas políticas. Nenhum desses fatores tem ou deveria ter relação direta com a ação do judiciário, muito menos interferir nela. São acontecimentos e dimensões que devem ficar de fora do debate e das decisões da Corte, da Justiça. No entanto, especialistas da área jurídica contestam algumas decisões e formas de condução do julgamento. Discutir o que se apresentou nas linhas, nas entrelinhas e no entorno do trabalho do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470 é democratizar o debate, é dar à sociedade a oportunidade de conhecer várias facetas, fatos, versões e interpretações sobre o processo. É defender o princípio de um poder judiciário autônomo, independente, transparente e com total isenção, por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute questões que estão nos autos e no entorno da Ação Penal 470, o chamado Mensalão. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Raimundo Rodrigues Pereira, jornalista da revista Retrato do Brasil, Paulo Moreira Leite, jornalista da revista Época, e o jurista Pedro Estevão Serrano. Bem-vindos. Mais de 2.500 dias após emergir a denúncia do chamado Mensalão pelo então deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, começou em 2 de agosto de 2012, esse ano, o dito maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal, com 38 réus, mais de 600 testemunhas e dezenas de milhares de páginas de processo, beirando aí os 60 mil páginas. O trabalho do órgão máximo do Poder Judiciário do Brasil teve uma aprovação imensa na grande mídia e da opinião pública, mas há quem identifique, para além dos aspectos técnicos, dimensões políticas e outros interesses na condução do julgamento. Nesse sentido, como vocês interpretam a condução do Supremo no processo 470? De novo, bem-vindos. Começar com o Raimundo, vou começar pelos mais novos, Raimundo. Bem-vindo, obrigado pela tua presença. Raimundo tem, na Retrato do Brasil, estudado e acompanhado essa matéria a fundo, pelo menos no último ano e meio, é isso? Isso. Como que você vê a condução do processo pelo STF? Eu acho que o julgamento da Ação Penal 470, fundamentalmente, foi um esforço do Supremo para destruir uma tese que havia sobre os eventos relacionados com essa ação penal, uma distribuição de dinheiro da dupla Delúbio-Marcos Valério, ocorrida em 2003, 2004, né? Que era a tal da teoria ou da explicação do Caixa 2. Isso, tinha uma teoria. Então, para mim, quando eu examinei esse trabalho da acusação, quando ela surgiu em 2005, já a teoria do Caixa 2, ela dava conta mais ou menos dos eventos. Toda a teoria, como sabe qualquer pessoa que trabalha minimamente com ciência, etc., ela nunca dá conta de todos os detalhes, né? Então, tinha um monte de dinheiro ali que não era bem Caixa 2, etc. Mas ela dava conta. Para construir uma teoria melhor é que se trabalhou desde aquela época para construir a teoria do mensalão. E, na minha opinião, a teoria do mensalão é um absurdo. Ela tem um fundamento, uma coisa essencial, que é um grande desvio de 70 milhões, mais de 70 milhões de dinheiro do Banco do Brasil, que é, na minha opinião, completamente falso e só sobrevive porque se adotou o seguinte princípio: nós vamos supor que o desvio existe e vamos procurar os desviadores.
Para mim, justiça é o contrário. Você primeiro prova o crime, depois você vai procurar os acusados. Raimundo, quer falar uma coisa nisso que você está falando? Porque tem um aspecto que é interessante, que a gente vai cada vez mais descobrindo as coisas, é que ficou, até o fim do julgamento, que o desvio teria sido de 73 milhões. Isso é o que os juízes diziam, que os ministros votavam, que eram tirando nos jornais. Mas se a gente for entrar no que está nos autos, a gente vai ver que a apuração mais criteriosa, que foi a apuração da Polícia Federal, que tentou chegar a esse desvio, como é que foi, como é que saiu esse dinheiro, porque esse dinheiro foi para as contas da DNA, daí da DNA ele foi tirado, assim, tirado em cash, né, em dinheiro vivo, portanto daí o dinheiro sumiu. Isso é o clássico desvio. Ela conseguiu chegar em 7 milhões. Então nós temos uma situação que é absolutamente inverossímil do ponto de vista da vida real. Você imaginar que você está comprando, porque essa é a teoria do mensalão. É a teoria que foram comprar votos, foram comprar pelo menos uma centena de deputados que foram votar em projetos que muitos deles votariam de livre e espontânea vontade. Mas toda a teoria que foi feita para isso... Bem, tudo bem, vamos sustentar essa teoria. Vamos supor que esse dinheiro, é uma discussão, que esse dinheiro foi desviado. Bem, aí os especialistas em apurar, em achar dinheiro desviado, que acham 7 milhões. 7 milhões não é o dinheiro do contrato da Câmara de Deputados, que foi 10. Quer dizer, do que nós estamos falando? Quer dizer, então, inclusive do Roberto Jefferson, que dizia ter recebido mais 4, do que isso. Ele recebeu 4, quer dizer, então sobrou 3 para o resto. Quer dizer, não, nós estamos numa situação, quer dizer, que não se sustenta. E o que é estranho no julgamento, que eu acho que é interessante o que o Raimundo falou, que é o seguinte, o julgamento ficou uma tese. Os juízes, eles não se portaram como juízes que vão... O que diz a acusação, que no caso era o Gurgel, e o que diz a defesa. Porque isso certamente está ali, isso é argumento da defesa, né? Isso não foi balanceado. A gente descobriu porque você vai e entra para ler. Não é uma discussão. É uma discussão que tinha sido feita. Olha, compramos o Congresso por 7 milhões. Não, desculpa. Com toda, assim, com todo o que nós podemos dizer, com toda a teoria que a gente pode dizer, mas você diga assim, não, isso foi o que deu para pegar. Não, peraí. Nós fizemos uma devassa. Foi tudo que podia ser aberto, todos os documentos que podiam ser fiscalizados, todos os contratos que podiam ter sido examinados, contestados, e não foi. Então, tem uma questão aí que eu acho importante da gente discutir. Eu só tenho aqui, acabaram de me avisar que o Dr. Mártios, que é um dos deputados dos advogados de defesa no processo, está direto com a gente pelo telefone, direto de Brasília. Doutor Mártios, o senhor me ouve? Sim, estou ouvindo bem. Nós estamos aqui, obrigado pela sua presença, ainda aqui de Brasília, ainda que à distância. A gente está começando o programa e fazendo um rápido balanço de como os membros aqui que estão à mesa veem a condução do Supremo sobre o processo. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor daí e saber também se há novidades de Brasília nesse momento, hoje. Bom, agora, nesse momento, nós estamos no intervalo, que antecipou até o intervalo, porque o ministro Joaquim Barbosa foi aqui ao lado do Palácio, no velório do Oscar Niemeyer, né? Uhum. Mas provavelmente no retorno dele, ele deve iniciar com a análise da cassação dos mandatos, né, que ele já queria iniciar e acabou dando uma segurada por fazer esse intervalo. Agora, com relação à condução do processo em si, assim, a própria complexidade dele demonstra que há vazios na análise de todo o conteúdo do processo, né? Se você analisar um processo com 38 réus, 238 volumes hoje, 400 e poucos apensos, casos apenso subdividido em mais 5 a 10 apensos, subapensos, não se analisa um processo com detalhe sem que haja, com certeza, erros ou preconcepções no momento do julgamento, né? Então, o que eu sempre tenho dito é que nesses momentos do julgamento, essas preconcepções, esses pressupostos individuais
de condução de cada magistrado acaba aparecendo. Né? Agora, Numa matéria candente como essa, e num processo tão complexo como esse, seria possível a gente reivindicar uma certa, digamos, neutralidade, imparcialidade, isenção, sem dúvida, mas uma neutralidade, uma ausência de paixão por parte até dos magistrados? Olha, no direito, há uma coisa que a gente coloca dentro da sua própria filosofia, é que o direito não é neutro. Não há neutralidade no direito. Aquele positivismo, aquela neutralidade que Kelsen tanto defendia, isso está superado. Então, a análise e o julgamento, ele parte de pressupostos individuais mesmo. Né? Agora, por isso que dentro de uma relação de Estado Democrático e Direito, o contraditório é fundamental para que esses pressupostos pessoais não se sobreponham à relação do próprio processo. Né? Então, por isso, por exemplo, que a alteração do Código de Processo Penal veio fixar, mesmo que não exclusivamente, mas veio dizer o seguinte, que no processo, na persecução penal, as provas do período do inquérito não podem ser exclusivamente utilizadas. Precisam ser analisadas de acordo com o próprio contraditório, com as provas no contraditório. Então, né? Doutor Mártios, deixa eu colocar o doutor Pedro Estevão Serrano, obrigado pela presença também na nossa conversa aqui. E eu queria que, inclusive, ouvir a opinião de mais um membro aqui na nossa mesa do campo jurídico, para que ele também fizesse a sua avaliação e dissesse se concorda com o senhor desse ponto de vista. Quer dizer, há aqui um certo, uma complexidade e um certo assodamento no tratamento de certas questões? Doutor Pedro, bem-vindo. Olha, eu creio que é difícil para mim, como observador externo do processo, ter algumas conclusões mais consistentes com relação ao conteúdo interno do processo, no que diz respeito ao campo probatório, ao campo fático, porque isso demanda uma verificação do caso, que o caso para nós, que somos da comunidade jurídica externa, ainda é uma caixa preta, quer dizer, a sociedade, a comunidade jurídica precisa ainda estudar esse assunto, ir a fundo nele e expor isso para a sociedade. É um papel, eu diria, fundamental que a comunidade jurídica tem hoje em dia. Porque é a comunidade jurídica hoje em dia, na minha opinião, quem vai contrabalançar um pouco o papel, na minha opinião, negativo que às vezes a mídia exerce numa influência nefasta, às vezes sobrepondo a lógica midiática à lógica jurídica dentro do próprio tribunal. Né? Ocorrendo aquilo que um jurista, um sociólogo jurídico contemporâneo que chama Niklas Luhmann, ele chama de corrupção sistêmica, que é quando um subsistema comunicativo da sociedade democrática sobrepõe a sua lógica à lógica do outro dentro do subsistema do outro. Né? Quer dizer, seria o caso, por exemplo, que ocorre quando a mídia impõe a sua lógica dentro de um tribunal. Né? Então, para evitar ou para denunciar quando isso ocorra, eu acho que a comunidade jurídica tem um papel fundamental, a comunidade técnica, a comunidade dos operadores do direito. Então, acho que nós temos um papel importante, feito a posteriori, longe desse momento tão aquecido afetivamente, aquecido pelas emoções como está hoje em relação a esse caso, que é passionalizado, que é fazer uma análise técnica do caso interno. Agora, isso não quer dizer que não é possível hoje já se fazer alguma análise técnica daquilo que não diz respeito ao aspecto intrínseco do caso, aquilo que está dentro do caso, mas com relação a alguns aspectos que dizem respeito ao caso, mas que são passíveis de uma análise técnica, face ao que diz a ordem jurídica, face ao que está posto na Constituição, face ao que é discutido e que já é posto pela doutrina. Né? Então, algumas questões são passíveis de análise. Hoje, por exemplo, vai entrar em análise uma questão, para mim, fundamental, que é essa questão de cassação dos mandados. Que seria uma prerrogativa Esta é uma questão, na minha opinião, clara da Constituição. É uma prerrogativa do Congresso. É letra da Constituição. Se o Supremo decidir de forma contrária a isso, vai estar agredindo frontalmente a Constituição. Vai estar agredindo frontalmente uma prerrogativa do Congresso. É um caso de uma grave crise institucional que vai estar se pondo no país. Não é um problema de 2 ou 3 mandatos. Vai ser uma agressão, uma afronta frontal ao Congresso. Eu acho que o Congresso não deve obedecer essa determinação. O Congresso deve seguir o seu caminho.
Deve seguir o seu papel de dar ordem à Constituição, ou seja, de não reconhecer essa determinação do Doutor Supremo. Mártir, o senhor está me ouvindo aí? De Brasília? Estou vendo. Como é que o senhor vê essa questão desse debate que está sendo feito, voltará a ser feito ainda hoje pelo STF, sobre quem fará a execução das condenações? Se o próprio STF, em relação aos mandatos, né, dos parlamentares, ou o Congresso Nacional? Olha, no caso dos mandatos, eu concordo em número, gênero e grau com o doutor Pedro, né? Somente pode cassar o mandato o próprio Congresso Nacional, né? Até porque a relação, ele mantém uma imunidade que atinge a esfera penal. E isso na Constituição é muito evidente, muito demonstrado, né? E isso se dá não só por uma opção de proteção eventual parlamentar, mas até para garantir princípios do Estado Democrático de Direito, que é a separação dos poderes, né? Ou seja, aquele que é eleito pelo povo não pode ter o seu mandato cassado pelo Poder Judiciário, né? Então, isso, a execução, que é algo que se debate, o Congresso não respeitando, o que o Supremo vai fazer? Né? Dentro da autonomia política do Congresso, exato, ele não acatando uma decisão do Supremo, o Supremo vai fazer o quê? Vai mandar fechar o Congresso? Nós vamos ter o presidente... Teremos mais emoção, então, no caminho. Doutor Martins, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Se o senhor puder ficar na linha, retornamos já no segundo bloco. A gente já volta.